Vamos continuar trazendo as informações importantes desta terça-feira. Presta atenção nesse dado. Em um intervalo de apenas 16 dias, 4 soldados da Polícia Militar foram mortos a tiros em cidades de São Paulo, sendo 3 deles de folga e 1 em serviço. O número já supera todos os registros oficiais do primeiro trimestre do ano passado, além de corresponder a 1/5 dos 20 óbitos de PMs registrados ao longo de 2023. Em resposta aos 4 assassinatos, a gestão Tarcísio de Freitas deflagrou novas fases da Operação Escudo em todas as regiões onde os policiais foram mortos. Até o momento, 7 pessoas foram mortas na Baixada Santista. Eu vou começar essa rodada com o Alan Gani, que tem acompanhado essas movimentações na segurança pública, especialmente aqui em São Paulo. Gani, o que esses números sinalizam? E é possível dizer que a Polícia Paulista está sendo caçada? Por quê? Bom, como a gente tem todo um sistema criminal de um convite à impunidade e a gente vive numa guerra civil, isso é reflexo da falência da segurança pública e do nosso sistema judiciário. Tá aí o resultado. Agora eu queria chamar a atenção que uma notícia dessa nos deixa muito triste e a gente não vê alarde na maior parte da imprensa, porque se fosse o contrário, se fosse uma ação policial que muitas vezes ações bem-sucedidas, agindo em legítima defesa, em confronto com marginais perigosos e aonde numa operação dessa ocorrem algumas mortes de bandidos, setores da imprensa demonizam a polícia. Cadê vocês agora? Cadê vocês para falarem dessas mortes dos policiais? Aliás, o Beraldo outro dia aqui deu uma ideia fantástica, né? Que era para fazer um consórcio da imprensa falando da morte de policiais. Cada policial que morresse tivesse aí um levantamento. Podia botar de dengue também, viu, Beraldo? Já juntar os dois, né? Fazer esse consórcio. Mas aí que tá. Então, causa uma indignação porque são pessoas honradas e que estão lá exercendo o trabalho deles para defender as nossas vidas. E aí a gente não vê indignação por parte da maior de setores da imprensa. Você, Cristiano Beraldo, o número de policiais mortos superando o primeiro trimestre de 2023. O que de diferente está acontecendo esse ano se a gente for comparar com 2023? O que está acontecendo de diferente é que a polícia de São Paulo, do governador Tarcísio e do secretário Derrite, foi para cima e os bandidos estão com uma cabeça de que vale a pena reagir, vale a pena caçar policiais, vale a pena mostrar que eles são mais fortes, vale a pena mostrar para a própria polícia e para a sociedade que com eles ninguém pode. E aí, o que a gente está vendo de reação? Ainda bem que a gente está vendo firmeza, a gente está vendo uma consistência nessas operações para que se reverta essa realidade que predomina há tanto tempo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, de que o policial tem que ter medo do bandido. Não, o policial tem que ir para cima do bandido e impor respeito. É isso que falta ao Brasil. E agora que há respaldo do governo, é importante que a polícia faça, porque os policiais estão motivados. Você não vê a força policial olhando para essa realidade e se amedrontando, querendo ficar nos quartéis escondida, não. Porque como eles sabem que agora tem o apoio do governador e do secretário de Segurança, eles estão ali querendo ir para cima, para que aquelas pessoas que cometeram essa barbaridade de assassinar policiais, que elas sejam pegas, que elas sejam presas e punidas. É isso que a Polícia Militar quer. Agora, a gente tem que parar com essa fantasia. O Brasil vive uma guerra civil. Não é porque tem carnaval, que está todo mundo aí bebendo e dançando, muito feliz. Não é porque tem festa aqui, festa acolá, final de semana na praia, final de semana, fim de tarde no bar com os amigos,
que a realidade muda. A realidade do Brasil é de guerra civil. Isso é estatístico. Brasil perde mais de 40 mil vidas por ano por assassinato. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, vamos parar de faz de conta e vamos apoiar a polícia de São Paulo para que ela continue fazendo o seu trabalho e seja cada vez mais dura, cada vez mais rígida contra a bandidagem. Agora você, José Maria Trindade, acaba sendo uma reação da criminalidade, como pontuou o Cristiano Beraldo, ao ser pressionada pela polícia, os grupos criminosos acabam revidando e caçando policiais. É isso que a gente tem visto em várias localidades do país? É uma guerra. E o policial não foi treinado para morrer, dar a vida pela população, ele foi treinado para viver, para sobreviver e defender a população. A maioria desses mortos aí, eu acho que quase todos foram mortos durante o recesso, né? De folga, o que é mais grave. Indica que o bandido, quando encontra um policial, ou se ele vai assaltar um policial, se ele descobre que é policial, ele mata o policial, né? O que demonstra ainda mais uma falta de respeito. Eu lamento qualquer tipo de morte, né? Agora nessa operação Escudo, 7 bandidos ou acusados ou suspeitos foram mortos e reagiram à ação policial, né? E nenhum policial durante a operação. Por quê? Porque são treinados para isso, são treinados para sobreviver. Sobre câmeras, eu entendo que em determinadas operações, uma operação como essa de incursão, a tecnologia já tinha que ter chegado. Além de câmeras, drones e fones de ouvido com microfone para proteger o policial. É possível. A gente vê nos Estados Unidos, que tem um trabalho parecido de conquista de área, né? A tecnologia de visão noturna e tal, o policial tem que usar a tecnologia. E não é uma lei obrigando a usar a câmera. Quer dizer, cada operação, o comandante da operação, não é nem do batalhão, é que vai definir. Aqui nós vamos usar esta e esta tecnologia, né? Drones, vamos usar tecnologia de câmera ou não, vamos usar óculos de visão noturna e tal. Não pode ficar regulamentando assim a polícia desse ponto. Daqui a pouco não tem como fazer certas operações, como uma operação de inteligência. E aí, o policial usa câmera, a câmera, aquele negócio pendurado no pescoço? Não dá, né? A tecnologia tem que ser usada de acordo com cada sessão. E o policial, ele é treinado para não morrer. É por isso que tem essa diferença. E eu digo, essa guerra tem lado, e eu estou do lado da polícia. E mais, cada morte de policial, repito, eu lamento qualquer tipo de morte, mas a morte de um policial nos atinge muito mais, porque a morte de cada um de nós, que é a morte do Estado. O policial é o Estado. Esta farda é uma representação nossa, é o Estado. Agredir, atirar ou desrespeitar um policial é desrespeitar o Estado. E isto é grave. Então, eu entendo que a Operação Escudo é certa, né? E deve agir como rigor e tentar recuperar esse respeito do Estado. O policial está ali, não é em seu nome pessoal, não. Ele está ali imbuído deste monopólio da violência que é do Estado. Mas, Alan, após a divulgação desses números, dessa notícia muito triste, aumento no número de mortes de policiais, se nós compararmos o período de 2024 e 2023, especialmente aqui no estado de São Paulo, você disse que isso surpreendeu, porque as reações foram muito tímidas, ou talvez você nem tenha escutado as reações de alguns grupos que muitas vezes se manifestam quando acontecem mortes, inclusive, de criminosos. O que pode explicar isso? Há um ambiente que não valoriza o policial como deveria, sobretudo se a gente olhar para outros países? Com certeza, eu acho que há um ambiente que não há valorização do trabalho do policial e há também uma visão ideológica, militante, de que o policial, na verdade, é o mal, né? Porque esse pessoal não quer a ordem na sociedade. E o policial, ele representa a ordem.
é estratégia da esquerda progressista essa demonização da polícia, ô Caniato. Isso aqui ocorre no Brasil, como ocorre também nos Estados Unidos. Muitas vezes os policiais agindo em legítima defesa, antes que se apure o fato, o policial já é condenado. A imprensa já cria a narrativa. Isso tem método. Essa demonização do policial. E aí a gente vê setores da imprensa, Caniato, que quando tem operações bem-sucedidas, logo o que eles falam? Faltou, usam aqueles clichês, palavras vagas, né? Faltou inteligência da polícia, porque numa operação dessa não pode ter vítimas fatais. Peraí, é mundo real. Tem uma que usam muito, truculência. A truculência da polícia, porque tem que ter inteligência. Tá bom, me defina o que é inteligência da polícia. O que é isso aí na prática, né? Como é que se dá essa inteligência da polícia? Porque o mundo real, quando o policial invade ali uma favela numa operação de alto risco, é claro que vai ter confronto. É claro que no mundo real, eventualmente, ocorrem mortes. É assim que funciona. Agora, não, eles exigem uma perfeição, né? Que entre lá, consiga prender todo mundo, evitem mortes. E depois, é claro, né? Que a justiça solte. Agora, essa mesma exigência, quando ocorrem mortes de policiais, a gente não vê ONG defendendo família de policial, a gente não vê barulho na imprensa, né? Com raras exceções. Aqui na Jovem Pan a gente está falando disso. E aí, por aí, cadê? Né? A gente não tem isso, enfim. Então, é claro que isso mostra que setores importantes da sociedade não estão apoiando o belíssimo trabalho da polícia. Nesse processo de desvalorização, ou como chamou o Alan Gani, demonização da polícia, Cristiano Beraldo, isso tem consequências, né? Por exemplo, ontem o portal Poder 360 divulgou uma pesquisa feita pela sua divisão de pesquisa, Poder Data, uma pesquisa importante, 2.500 entrevistas em 229 municípios, nas 27 unidades da federação. Em resumo, segundo o levantamento, 70% dos brasileiros desconfiam do trabalho da polícia. Mas isso não aconteceu de ontem para hoje, né, Beraldo? Isso é um processo. Como chegamos nesse índice? Pois é assustador, né? Aí a gente precisa lembrar da realidade. Você tem inúmeros, a maioria, talvez, dos municípios brasileiros, você não encontra um policial no final de semana, durante a noite. A estrutura das polícias, ela muitas vezes é tão inadequada do ponto de vista do seu dimensionamento, que você tem uma delegacia para atender lá 4, 5 municípios e, às vezes, no plantão de final de semana, tem uma viatura para fazer o trabalho todo. Então, a realidade que você tem de forma cotidiana é esse distanciamento da polícia, distanciamento físico. E quando você olha para as grandes cidades, a gente perdeu no Brasil esse senso da convivência, né? As pessoas estão cada vez mais fechadas atrás dos seus carros com vidros fechados, dos seus apartamentos e casas com muros, com grades, e aí isso tudo vai distanciando o cidadão da vida real, do cotidiano. E o policial, que está cada vez mais demandado, ele também vai perdendo esse senso de participação da comunidade, né? Se a gente olhar como é que é o processo de recuperação de grandes cidades no Brasil, você pega uma cidade como São Paulo, que está absolutamente degradada do ponto de vista do convívio, né, cotidiano da comunidade, você tem que recuperar tudo. Você tem que recuperar desde o asfalto, que não seja um asfalto que dure 5 ou 10 meses, mas sim que dure 5 ou 10 anos. Você tem que recuperar as calçadas, você tem que enterrar os fios e melhorar a iluminação, sem colocar câmeras, e você tem que ter um policiamento que aquela comunidade passe a identificar como a sua referência. Saber que aquele policial está ali,
de forma cotidiana, acompanhando o dia a dia daquele bairro, que você possa ter aquilo que talvez em algum momento chamou-se do policiamento comunitário, ou seja, aquela pessoa que está ali no bairro, naquelas mesmas ruas, acompanhando o movimento. Isso tudo foi se perdendo com o tempo. E esse distanciamento também do medo, ele vai causando uma fissura nessa parte da relação da população com o policiamento. Isso tudo é muito negativo. Esse número que você citou, Caniato, ele é assustador. Esse número é a soma daqueles que afirmam não confiar, que são 19%, com os que dizem confiar pouco, que são 51%, totalizando então 70%. É a mesma taxa registrada em janeiro de 23, início do governo Lula. Apenas 22% dos entrevistados afirmam ter plena confiança na atuação da polícia. No total, repetindo, 2.500 entrevistas realizadas em 229 municípios de todos os estados do Brasil entre os dias 27 e 29 de dezembro do ano passado. Você, Zé Maria, o que é preciso considerar e o que esses números apontam para a gente? É uma crise de imagem, né? A comunicação, isso porque há toda uma história de realmente desacreditar o policial. Eu assisti um dia uma cena que me deixou assustado, porque um garoto chorando, a mãe pegou ele pro braço e falou: para de chorar, senão eu vou chamar a polícia. E aí tinha um policial perto. Ele veio, falou para a mãe: não faça isso. Não deixe seu filho com raiva da polícia e entender a polícia como uma coisa horrorosa. Nós estamos aqui para proteger. Pegou e foi lá, o menino todo assustado, olhando para a polícia foi lá e comprou um pirulito e entregou para o menino. Sabe? Então ali eu vi que realmente há uma certa cultura, né? E principalmente algumas regiões, de dizer: eu vou chamar a polícia para você, para a criança. E cresce aquela ideia de que o policial é o mal. Não é. O policial, ele está para defender a sociedade. Quem tem que ter medo da polícia é bandido, né? A polícia é para quem precisa de polícia. Então não faz sentido. E mesmo assim há realmente eu diria até que uma distância da realidade do que é o policial. Uma vez, Daniel, eu fui para um balanço da Polícia Rodoviária Federal, das irregularidades e tal, e o diretor da Polícia Federal na coletiva disse o seguinte, que ia passar a punir quem desse aquele sinal tradicional de luz, indicando que havia blitz na frente. E aí ele dizendo que quem dá o sinal indicando que tem blitz de policial rodoviário na frente da rodovia, ele está, na verdade, defendendo o bandido. E é verdade, pode ser que seja um traficante, pode ser que seja alguém que está cometendo crime e tal. E aí eu disse para ele, mas o diagnóstico está errado. Se a população acredita mais em um desconhecido e dá sinal do que na Polícia Rodoviária Federal, o erro está na imagem da Polícia Federal. Ninguém quer defender bandido, mas é que a imagem é de que o policial rodoviário federal só multa, não protege. Na verdade é diferente. Então tem que mudar a imagem, porque nós temos essa cultura, né, de que o policial rodoviário só chega para multar. O policial rodoviário não multa a empresa porque tem buraco, a empresa administradora não chama o Estado para tapar buraco, mas multa quando qualquer coisa que ele entenda que está errado, um farol que apagou e tal. Essa é a cultura, esse é o jeito. Então todos se unem contra a polícia. Olha que distopia, que coisa esquisita é essa. Então tem que administrar a imagem. Como vai fazer isso? É um trabalho de formiguinha, com o tempo, mostrar que essas pessoas que estão aí na carroceria de um carro assim, arriscando a vida e desconfortável, estão ali em nome do Estado, estão ali em nome da população e para defender a população. Aí tem policial bandido? Tem, como toda profissão, tem advogado, jornalista, médico, bandido, tem tudo, né? Mas a maioria e a polícia é assim, é ordeira e defende a sociedade. Nem policial gosta de policial bandido. Pois é, agora, Alan Gani, quais ingredientes levam um cidadão a desconfiar do trabalho da polícia? Porque deve ser um desafio tanto, né? Você
mudar a imagem da corporação, de uma instituição que deveria ser respeitada por todos, né? Aí eu acho que há uma dissonância cognitiva entre o que as pessoas acreditam e a realidade. Por que eu digo isso, Caniato? Porque, de novo, há todo um trabalho ideológico da esquerda na demonização do policial. Este trabalho já começa nas escolas. Eu estudei em colégio particular, elitizado, aqui em São Paulo, e ouvi muitas vezes essa demonização do policial dentro da sala de aula, e eu tenho certeza que muita gente da audiência também vai se lembrar dessa demonização. Essa demonização já começa na academia, nas universidades, nas escolas, nos cursinhos pré-vestibulares, na música, perfeito, na música, no cinema, no show business. Então, na mídia, né, em setores do jornalismo, aonde a gente percebe que em algumas matérias, e eu tenho um trabalho, só não está publicado, mas eu tenho um trabalho sobre isso, onde a gente já percebe uma série de adjetivações em matérias descritivas, em matérias factuais jornalísticas. Então, tudo isso vai sendo construído aos poucos. É aquela coisa da esquerda cultural, gramsciana. Você vai demonizando a imagem do policial aos poucos. Então, de fato, não é que o policial você não pode confiar nele. Não significa isso. Significa que foi feito um trabalho de lavagem cerebral tão bem feito na sociedade, uma doutrinação ideológica tão bem feita na sociedade, que todo mundo... Estamos colhendo os resultados. Exatamente. Você olha um policial, você não vai confiar nele, é claro. Você foi bombardeado diariamente nas escolas, nas universidades, na mídia, no show business, que o policial não presta, você vai acreditar nisso. Pois é, inclusive várias pessoas enviando trechos de músicas de bandas famosas em que a polícia não é colocada de uma maneira muito positiva. Lembraram da música Polícia do Titãs? Eu vou fazer aqui. Só vou ler um trecho. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Essa do Titãs. Rapidamente, Gani. Você sabe que eu gosto muito de cinema. Olha uma cena do Tropa de Elite, quando vai demonizar o policial, o que o rapaz lá que usava droga, o playboy lá da universidade ele fez? Ele colocou exatamente essa música para demonizar o Matias, que era o policial lá do filme, do Tropa de Elite 1. Aliás, quer ver como a população enaltece aí o trabalho do policial? Veja o sucesso que foi o Tropa de Elite 1. Pois é, lembraram também da música Um Homem na Estrada do Racionais MC. Eu não confio na polícia raça do baralho. Se eles me acham baleado na calçada... Nossa, pesada essa letra. Bom, depois a gente vai tratar desse tema aqui.